Muita gente, quando vai escolher um cachorro, olha primeiro para a raça, para a aparência, né? Mas e se a chave para entender de verdade o comportamento deles não estivesse no pedigree, mas sim numa espécie de currículo antigo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nos trabalhos, nas profissões que moldaram os cachorros que a gente conhece e ama. Sabe quando aquele Beagle simplesmente desliga? Ele encontra um cheiro e parece que entra num mundo próprio, surdo a qualquer chamado? Ou aquele Border Collie no parque que não para de tentar pastorear as crianças, cercando todo mundo? Então, a resposta para isso não está só na raça. Está na função ancestral dele, no trabalho para o qual ele foi criado há séculos. E aqui está a ideia central de tudo que a gente vai conversar. Guarda bem essa frase. Antes de existirem raças, existiam funções. Pensa nisso. Antes de se preocupar com padrão de beleza, com pedigree, os cachorros tinham empregos de verdade. E foram esses empregos, essas funções que definiram tudo sobre eles. Bom, então qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro, a gente vai entender por que a função vem antes da raça. Depois, vamos mergulhar nos grandes grupos, os cães de caça, os de trabalho e os guardiões. E para fechar, que é o mais importante, né? Como a gente usa tudo isso para entender melhor o cachorro que está aí do nosso lado. Então, vamos lá. Função antes da raça. É isso. Vamos entender o currículo antigo de um cachorro. Pensa assim, a categoria funcional é o histórico de trabalho dele. Ela foi esculpida, sabe, por séculos e séculos de seleção para fazer uma tarefa específica. E isso influenciou tudo, desde o formato do corpo até o temperamento. Tá, mas na prática, por que isso importa tanto? É simples, porque entender a função de um cachorro faz da gente tutores muito melhores. A gente consegue antecipar o que eles precisam, a gente evita um monte de frustração, sabe? E, o principal, a gente garante que aqueles instintos mais profundos deles sejam satisfeitos de um jeito saudável. Ok, vamos entrar no nosso primeiro grande grupo, os cães de caça. Mas, um alerta aqui. Cão de caça é um termo muito, mas muito genérico. A verdade é que eles são super especialistas e a gente pode dividir eles pela maneira como ajudavam os humanos a colocar comida na mesa. Olha só que contraste fascinante. De um lado a gente tem os caçadores de faro, os sabujos, como o Beagle. O foco deles no cheiro é tão absurdo que a gente muitas vezes confunde com teimosia, né? Eles foram feitos para rastrear em florestas fechadas, onde não dá para enxergar nada. Do outro lado, os caçadores de visão, os lebrés tipo Greyhound. Esses são atletas, construídos para arrancadas explosivas em campos abertos. São os velocistas do mundo canino, caçando com os olhos, não com o nariz. E tem mais, olha essa especialização, que incrível! Os pointers e setters, eles são sinalizador vivo. O trabalho deles não é perseguir, não é capturar, a função deles é achar a presa e travar. Congelar, eles viram uma estátua, uma seta viva apontando o caminho para o caçador. É literalmente um instinto de caça que foi interrompido e aperfeiçoado pela gente. E fechando o grupo dos caçadores, temos os retrievers. O trabalho deles começava depois do tiro, ir buscar e trazer de volta. A característica mais famosa deles é a tal da boca macia, que é essa habilidade de carregar a caça sem machucar. E é exatamente essa natureza super cooperativa, essa vontade de agradar, que explica por que eles são tão incríveis nos trabalhos de assistência hoje em dia. Faz todo sentido, né? Beleza, agora a gente sai dos campos de caça e entra, digamos, no dia a dia do trabalho pesado. Vamos falar dos cães de trabalho. Os pastores, os exterminadores e os sobreviventes. Esse grupo aqui foi criado para tarefas super complexas, trabalhando colado com os humanos em fazendas, cidades e até nos climas mais absurdos que se pode imaginar. Essa tabela aqui resume uma diversidade de habilidades que é impressionante. Olha só, primeiro os cães de pastoreio. A inteligência deles não é para fazer truque, não. É uma capacidade de resolver problemas complexos, de controlar um rebanho inteiro tomando decisões sozinho. Depois, os terriers. Pequeninos no tamanho, mas com uma coragem de gigante, criados para um trabalho perigosíssimo, entrar em tocas e confrontar a presa lá dentro. E por fim, os cães do norte, tipo husky. Eles não foram selecionados para ficar grudados na gente, mas sim pela pura resistência e independência para puxar trenós por distâncias enormes no gelo. Cada um deles é uma obra-prima da especialização. Agora chegamos na última categoria, os guardiões e protetores. Aqui a gente está falando dos pesos pesados, cães que não foram criados para correr ou para um trabalho muito ativo, mas sim para uma única coisa, proteger. A principal ferramenta deles não é a velocidade, é a presença, é a força calma e controlada. E a primeira palavra que define um guardião de verdade pode até surpreender muita gente. Calma. Exatamente. A função dele não é ser agressivo por qualquer coisa.
É ser um ponto de dissuasão, sabe? É aquele cão capaz de avaliar uma ameaça com uma tranquilidade que impressiona, para só depois decidir se precisa agir. E claro, essa calma toda é apoiada por uma força imensa. Cães como Mastiffs e Rottweilers têm um poder físico absurdo, mas é um poder que fica ali, em reserva, para ser usado só como último recurso. Na maioria das vezes, só a presença imponente deles já resolve tudo. Bom, a gente já viu toda a história, as funções de antigamente. Mas a pergunta que fica é, como é que tudo isso se aplica ao cachorro que está aí deitado no sofá, no apartamento? É agora que a gente vai decodificar o cão conectando essa história antiga com a nossa vida moderna. E olha, existe um modelo bem simples para a gente entender melhor. Passo 1. Identificar a categoria funcional. A que grupo o cão pertence? Passo 2. Entender qual é o instinto principal que move esse cão. E o passo 3, adaptar o ambiente e o treino para dar uma saída saudável para esse instinto. Por exemplo, um terrier, ele precisa cavar. Um cão de pastoreio precisa de desafios para a cabeça. Simples assim. No fim das contas, tudo se resume a isso. Um cachorro não é uma tela em branco onde a gente pode pintar o que quiser. Ignorar a categoria funcional dele é literalmente ignorar milhares de anos de história que correm nas veias dele. Entender a natureza de um cão é talvez a forma mais profunda de respeito que a gente pode oferecer. E, para fechar, fica essa reflexão. Ao olhar para o cachorro que vive com a gente, será que estamos oferecendo uma vida que realmente reconhece e honra o propósito para o qual os ancestrais dele foram selecionados com tanto cuidado? É uma pergunta que, com certeza, vale a pena se fazer. A gente se vê na próxima.